Alte Kameraden! Tudo bom, pessoal? Davi Vega com vocês novamente, hoje vestido a caráter, sem jamais fazer alguma menção aos horrores que aconteceram por um determinado partido que todos vocês conhecem, né, que causou a Segunda Guerra Mundial. Mas hoje eu quero dar continuidade à nossa série de livros, falando de um livro que é um clássico do pacifismo, é um clássico que eu creio que todos os jovens deveriam ler, principalmente agora com essa situação terrível de guerra na Europa, outra vez, né, estamos assistindo isso, né? E é um livro brilhante, escrito pelo grande Erich Maria Remarque, Nada de Novo no Front. Este livro não pretende ser um libelo nem uma confissão, e menos ainda uma aventura, pois a morte não é uma aventura para aqueles que se deram face a face com ela. Apenas procura mostrar o que foi uma geração de homens que, mesmo tendo escapado às granadas, foram destruídos pela guerra. Esse é um dos prefácios que eu mais gosto, né, e talvez um dos mais famosos de livros mundiais, que justamente descreve muito bem o que é a obra Nada de Novo no Front. Essa expressão até se tornou popular, às vezes quando uma coisa ela não é nova, quando uma coisa se espera que aconteça, que nós não somos surpreendidos por ela, a gente fala nada de novo no front, né? E ela foi cunhada pelo escritor Erich Maria Remarque, que foi um participante, né, da Primeira Guerra Mundial. Ele serviu no exército alemão do Kaiser Wilhelm II, né, Guilherme II, que era o Segundo Reich, né, no auge do Segundo Reich, durante a Primeira Guerra Mundial. E todos vocês sabem o início da guerra, quando tem o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, Franz Ferdinand, né, tem até uma banda com esse nome. E, enfim, e aí se inicia a Segunda Guerra Mundial, por conta dele ser o príncipe herdeiro do trono dos Habsburgos, e ele foi assassinado por um nacionalista sérvio. E aí a Alemanha era aliada da Áustria-Hungria e a Sérvia era aliada da Rússia. Então começa-se as tensões, que é claro que não era apenas esse motivo. Já havia tensões desde o século anterior por conta do imperialismo, né? Era uma guerra de imperialismos, uma disputa de imperialismos por territórios na África e tudo mais. E aí eclode essa guerra, onde você tem um bando que vai se posicionar a favor da Rússia e da Sérvia, que seria a Inglaterra e a França, né? Os alemães invadem a Bélgica para tentar chegar à França, e a Bélgica declara guerra à Alemanha, né? E a Alemanha era aliada do Império Otomano. O Império Otomano representado pela Turquia, que teve um grande general, o Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk, que vai se tornar um grande presidente da Turquia e reformador da Turquia após a Primeira Guerra Mundial. Bem, eu não quero dizer exatamente a questão histórica do conflito. Eu tenho um vídeo aqui no meu canal que eu falo sobre a Primeira Guerra Mundial, uma videoaula, vou deixar na descrição desse vídeo. Eu quero falar mais a questão literária, porque a Primeira Guerra Mundial, ela acabou, a Grande Guerra, como era chamada, ou a guerra para se acabar com todas as guerras, ela acabou ficando em segundo plano, ela acabou ficando um pouco esquecida, né, subalterna, por conta da magnitude da sua continuação, que foi a Segunda Guerra Mundial. Então você encontra muito mais livros e filmes e peças de arte, né, sobre a Segunda Guerra Mundial do que sobre a Primeira Guerra Mundial, né? Mas uma coisa curiosa da Primeira Guerra Mundial é que, por exemplo, se morreram mais soldados do que civis, né? Porque as guerras elas eram decididas ainda no campo de batalha, guerra de trincheiras, né? E a Segunda Guerra Mundial ela foi marcada justamente por ataques às cidades, ataques aéreos, que começou-se então o início de grandes baixas e números de civis nos conflitos ao longo da história, né? O Erich Maria Remarque, ele serviu no exército alemão, como eu disse, e terminada a guerra,
ele tentou a vida com um pouco de tudo. Tentou ser pedreiro, tentou ser eletricista e tudo mais, mas ele sempre foi uma pessoa dada às letras, sempre gostou de escrever muito, né? Então ele resolve colocar as suas memórias com um alter ego, com um personagem que muito tem da experiência dele e de outros jovens e rapazes que porventura ele conheceu e conviveu nas trincheiras da Primeira Guerra Mundial, que é o Paul Baumer. Paul Baumer, um jovem idealista alemão, né? Jovem ainda, acaba de terminar o colégio, acaba de terminar a escola, que junto de um grupo de amigos, eles se alistam voluntários, né? Voluntários no exército alemão, para fazer valer os valores da pátria, todo aquele nacionalismo, mas a intenção do livro é explicitar e mostrar a guerra, os horrores da guerra, e o Baumer, com o tempo, e seus amigos também, começam a ver que há um gap, né? Há um vão enorme entre a ideologia e a realidade, e eles percebem que a guerra não foi um bom negócio, não foi um bom negócio eles terem entrado nessa. Enfim, eu tenho duas edições aqui. A primeira edição é de uma coleção dos clássicos lançado pela editora Abril, né? Nada de Novo no Front. O texto integral, né? E vem uma foto do Erich Maria Remarque aqui, não sei se vocês podem ver, o autor alemão. E inclusive ele escreveu um livro que chama Uma Noite em Lisboa, se não me engano. Ele tinha um carinho muito grande por Portugal, e ele fala sobre Portugal também, que participou da Primeira Guerra. Portugal, diferente da Espanha, que foi neutra, Portugal participou com batalhas na África, nas colônias africanas, né? Enfim, Nada de Novo no Front, essa edição mais antiga, e saiu uma edição mais recente, né, que é da LPM Pocket, que é essa edição que eu estou mostrando aqui, né? Ela ganhou uma versão cinematográfica, um filme dos anos 30, preto e branco, e eu tenho um que é o remake dessa edição dos anos 30, do filme dos anos 30, que é com o Richard Thomas, aquele ator famoso dos anos 70, né? Eu tenho em DVD aqui. E com o Ernest Borgnine, o grande Ernest Borgnine, que interpretou um centurião romano, né, num filme da Paixão de Cristo, se eu não me engano. Ficou muito famoso por interpretar o centurião romano. E esse filme eu gosto muito dele, tem cenas brilhantes. É um filme de 1979 e que não deixa a desejar pelos efeitos, pela sonoplastia, por todo o seu conjunto, as obras, os filmes com todos os recursos de efeitos especiais de computador que nós temos hoje em dia, né? Bem, o Paul Baumer, ele sempre foi um jovem muito idealista. Ele gosta de desenhar, né? Ele é um artista, ele desenha muito bem pessoas, animais e coisas. E tem uma passagem muito famosa no livro, que é a passagem que ele está na escola ainda, ele e o grupo de amigos dele, quando eles estão se graduando do colégio, que seria o ensino médio hoje, mais ou menos, né? E aí um professor se aproxima dele e vê que ele está rabiscando, está desenhando, e vê que ele está ali sonhando, né? Fazendo seus desenhos e tudo. E após a aula, que é a última aula deles, né? Do semestre ou do ano, toda a turma é dispensada. Ele fala: Baumer, fique aqui, né? Não quero que você seja dispensado agora, eu quero conversar com você. E aí ele fala, né? Você já tem 18 anos, vamos dizer assim, né? Seria 19, acho. Você já terminou o ano letivo, né? O que pensas fazer da vida? E ele fala: bom, não sei e tal. E ele fala: Baumer, você é um sonhador. Chegou a hora de cumprir o dever com a pátria, né? O tempo de estudo, o tempo de prazer acabou. Chegou a hora de cumprir o dever. E o professor, imbuído de um grande patriotismo, nacionalismo, ele consegue contagiar o Baumer, e o Baumer fica encantado, né? E ele fala: a Alemanha é a pátria do Beethoven, a pátria do Schiller, a pátria do Kant, a pátria do Goethe. E aí ele começa a fazer todo aquele discurso, né? Pró-Alemanha, né? E o Baumer sai encantado, embebido de um grande nacionalismo, e consegue convencer seu grupo de amigos, né, a se alistar.
E então eles vão se alistar, mas o primeiro choque de realidade que eles têm, até mesmo antes da guerra, é no treinamento básico, quando eles aprendem o básico para poder servir na guerra. E aí eles encontram o Corporal Himmelstos, o Cabo Himmelstos, que ele era um carteiro, né? Ele era um carteiro que todo mundo fazia graça dele e tudo, baixinho, com aqueles bigode, tipo bigode alemão, né? E aí o Himmelstos acaba sendo o instrutor deles, né? Só que ele é muito duro. E como o grupo do Baumer fazia graça dele, tirava sarro dele quando ele era carteiro, ele vê uma oportunidade de se vingar. E ele faz esses meninos sofrerem demais, rastejarem pela lama e tudo. E ele começa a perseguir o Baumer, né? Porque o Baumer, ele tem um espírito altruísta de ajudar os amigos e tudo. Então ele começa a falar, esse cara aqui é um possível rebelde, né? Vou corrigir ele. Então, tanto no livro quanto no filme, o filme essa passagem é mais breve, mas no livro é mais detalhado. Mostra o primeiro choque deles, né? Que é o choque da disciplina militar e todo o treinamento que eles recebem. Daí eles partem para a guerra. Eles pregam uma peça no Himmelstos, eu não vou contar exatamente com detalhe, mas é muito legal e interessante essa parte também, tanto no livro quanto no filme. E aí, outro choque que eles têm com a realidade é quando eles estão esperando chegar o trem, né, para embarcar para ir para o campo de batalha, e chega um trem onde antes deles embarcarem, eles desembarcam todos os feridos. E eles começam a ver aqueles grupos enormes de jovens cheios na maca, com faixa na cabeça, sem braço, sem perna, e eles ficam assustados, né? Então eles não sabem o que os espera, né? E eles partem então para as trincheiras. Antes deles até chegarem nas trincheiras, eles vão para uma espécie de retaguarda onde estão incorporando as tropas, onde eles vão ainda enviar para qual fronte, qual batalha vai ser. E eles conhecem um senhor, uma pessoa assim já madura, né? Uma pessoa no livro fala que tem mais ou menos entre 50 e 60 anos, que é o Kaczynski, né? O Kaczynski, que é o personagem do Ernest Borgnine no filme Do Nada de Novo no Front dos anos 70, né? E ele chega para eles e fala assim, garotos, tudo que vocês aprenderam no treinamento básico é hora de vocês esquecerem. Aqui vocês não esse negócio de disciplina, de marchar, não funciona assim. Aqui vocês vão ter que ser guiados pelos seus instintos. E o Kaczynski começa a ensinar para eles, por exemplo, a reconhecer pelo ouvido um estalo do determinado morteiro, né? E determinado blindagem em milímetro de algum morteiro, quando um estalo é de um jeito, quando a bomba é do outro. Ou seja, eles vão começando a aprender através da instrução do Kaczynski, que é muito melhor do que a do Cabo Himmelstos, né? A verdadeira realidade da vida nas trincheiras. E ele vai contando nesse livro justamente o horror, né? Aquelas trincheiras cheias de rato que inundavam, né? Eles viviam na lama e inundavam, os ataques a gás, né? E vai narrando tudo isso. Tem um personagem, o Tjaden, que ele gosta muito de cavalos, então uma passagem muito marcante, né? que tem no filme e também no livro, é quando ele fica triste de ver os cavalos desesperados no meio da batalha e as pessoas sacrificando os cavalos, e ele fala, é errado usar cavalos, né? O que eles fizeram, né? E ele gostava muito de cavalos, era um fazendeiro e tal. Entre eles tem o Bem. O Bem é um personagem que ele quer ser teólogo, né? Ele quer ser pastor, e aí brinca um pouco dessa ideia assim, de você ainda tem sua fé, mesmo estando aqui nesses horrores e tal. E uma passagem principal que quando eles começam a realmente ver que aquilo não foi um bom negócio, é quando o personagem Kemmerich, que é um amigo deles que gosta de fazer ginástica olímpica e tudo mais, era o melhor esportista do colégio, ele no meio de uma batalha é alvejado e tem sua perna ferida, e ele perde a perna depois, né? É amputada a sua perna e ele acaba até vindo a falecer. E o Baumer, em uma das licenças, ele vai para casa e a mãe, ele era muito amigo do Kemmerich, né? E a mãe desse jovem pergunta como que ele tá, e o Baumer mente. Ele fala, não, ele está bem e tal, não sei o quê.
E ela fala assim: você jura de pés juntos e diante de Deus que o meu filho está bem? Ou seja, o filho dela já tinha morrido e ele não queria contar para ela. Aí ele fala sim. Ela fala assim: até mesmo sobre a sua vida, se você jurar que ele está bem, você jura pela sua vida, e ele está no meio de uma guerra. Então, uma coisa é eu jurar pela minha vida aqui agora, outra coisa é o simbolismo de se jurar pela vida no meio de um conflito, no meio de uma guerra, né? Então ele fica totalmente mexido com isso e tal. Então esse livro, ao contrário das pessoas pensarem que é um livro que exalta a guerra, exalta a atividade bélica e tudo, ele é um livro pacifista, ele é um livro anti-guerra. Só que para passar justamente essa mensagem, ele explicita os horrores, ele escancara as entranhas da desgraça que é a guerra, para justamente causar esse impacto no leitor, né? Eu já adianto que esse vídeo aqui ele contém spoiler, né? Então eu vou contar o final do livro porque eu acho que é muito importante, sobretudo passando por esse período triste que nós estamos passando. Não que o mundo sempre teve uma paz eterna, né? No século XIX as pessoas pensavam que a guerra era uma coisa do passado, e que o século que se avizinhava, que era o século XX, seria o século, por conta do progresso tecnológico, o século da paz e da prosperidade. E tivemos as duas piores guerras do mundo, a Guerra do Vietnã também, a Guerra Civil Espanhola, as revoluções, enfim, a Guerra Fria que durou todo o século XX, corrida armamentista. Ou seja, a paz, na verdade, é a verdadeira utopia. A guerra não é utopia, a guerra é a realidade, né? O ser humano ele é belicoso, o realpolitik e a competição entre estados, por mais que o comércio tentou ficar no lugar, né, substituir a guerra, a gente sabe que a lógica do ser humano é essa, né? Até você com seu vizinho, você tem suas questões com ele, sua competição com ele, entre irmãos, entre países não seria diferente. Então, essa visão muito pacifista, que não é a visão do Remarque, porque o Remarque ele é pacifista, mas ele entende que a guerra é uma coisa real. Essa visão pacifista meio que hippie, do Imagine, cantar Imagine, do Paul McCartney, que o mundo, não sei o quê. Isso é muito fora da realidade. A gente tem que tratar com maturidade essas questões e não negar também a questão bélica, porque ela é importante, só que de uma forma metafórica para a sua vida pessoal e não com a intenção de se provocar mortes e genocídios, né? Enfim, o Paul Baumer, então, ele começa a ter seu grupo diminuído por conta das baixas, e os amigos dele vão morrendo, né? Cada hora, a cada ataque, algum amigo vai morrendo e tal e tudo mais. E aí tem passagens muito legais do livro também, que eles começam a divagar sobre a guerra, né? A filosofar sobre a guerra. E aí ele fala justamente, eu lembro de uma passagem, que acho que é do Krop, o personagem Krop, que ele fala assim: eu acho que a guerra deveria ser decidida não entre os soldados, os pobres, os operários, os camponeses que são enviados à guerra, mas entre os chefes de Estado. Podia pegar o chefe de Estado da Alemanha e o chefe de Estado da França, vamos dizer assim, e colocar eles numa arena como se fosse uma tourada e os dois gladiarem para ver quem ganha. E por um tempo a guerra foi assim. Se você pega, por exemplo, aquela época do El Cid, né, dos cantares de resta, das cavalarias medievais, eram os senhores que iam para a guerra, e as guerras eram decididas nos duelos de cavaleiros, né? E a lógica da guerra mudou com a modernidade, né? Com a guerra no campo de batalha, na época da época napoleônica, e daí da época napoleônica em diante, principalmente no século XX em diante, ela só foi se modernizando, e aliada à tecnologia, ela começou a provocar mortes em massa. Antes eram apenas soldados que morriam no campo de batalha. Depois ela começou a ter, igual a lógica da produção em série, ela começou a ter mortes em série também, né? É uma coisa terrível, né? Quando você tem a tecnologia sendo usada para esse tipo de coisa. E aí, uma outra passagem muito importante é quando ele cai numa missão de reconhecimento, numa cratera feita por um obus, né? E ele fica lá, ele não pode sair de lá. E um soldado francês, né? Ele cai nesse lugar
E o Ballmer, num reflexo, assim, agindo por seu impulso, por seu reflexo, acaba esfaqueando esse soldado, mas o soldado não morre na hora. E o soldado fica agonizando. E quando ele percebe o que ele fez, ele começa a filosofar também. Ele começa a ficar triste, porque ele esfaqueou um homem, esfaqueou um outro jovem igual ele, né? Que não tem nada com isso. E aí ele pede desculpas para ele, pega sua gases, seu primeiro socorros, seu kit de primeiros socorros, e tenta ajudar o soldado, mas o soldado morre. E aí ele começa a chorar, ele pega a carteira do soldado e vê que o soldado tinha uma esposa, um filho e tudo mais, uma foto da esposa, né? E ele fala assim: desculpe, camarada, né? Se não fosse a guerra, nós poderíamos ser vizinhos, poderíamos ser colegas, amigos, enfim. E aí ele fala assim, né? Eu matei o Gerard Durval, o tipógrafo, né? Tipógrafo, que era a profissão militar dele. Mas na verdade seria o Gerard Durval músico, que era a profissão dele antes da guerra, né? Então as pessoas que tinham uma profissão antes acabaram ganhando uma outra profissão, engenharia militar, infantaria e tal, que não era aquela profissão delas, né? É uma profissão usada justamente para carnificina e para matar, né? Então é um livro muito sensível, né? Eu, quando era mais jovem, assistia, ficava encantado com as cenas de batalha e tudo, mas é uma mensagem muito interessante que passa pra gente também, né? Mas com isso também não quer dizer que a gente tem que ficar acomodado, e se o seu país for invadido, se tiver uma força maior tentando prejudicar o seu povo, você vai ficar parado também, na inércia também. O Remarque não é contra a legítima defesa em caso de agressão, alguma coisa assim. Ele é contra a guerra sem justificativa, se é que tem alguma justificativa plausível para a matança. Mas a gente também tem que estar preparado, e os países mais preparados e mais armados são os países que mais impõem respeito. Isso é uma lógica de você não subestimar o inimigo e de você se apresentar como muito potente e poderoso, justamente intimando o inimigo para que ele não faça mal a você nem a sua família. A lógica pacifista que vai contra isso, ela contribui mais para a nossa capitulação, mais para a nossa escravização de um outro povo, de uma outra nação, ou até mesmo de um bandido, de um criminoso em níveis individuais, do que realmente solucionar o problema. Então não é desarmando a polícia, a meu ver, não é desarmando tirando a possibilidade das pessoas terem a legítima defesa, que a gente vai conseguir uma coisa mais ideal, porque o ser humano não é pacifista, o ser humano não é o bom selvagem. Então as pessoas têm que entender isso, porque entendendo essa lógica, não que a gente tenha que sair armado e matando os outros, mas você tem que estar preparado para as adversidades, porque a gente nunca sabe qual vai ser a reação, às vezes até de uma pessoa conhecida, que dirá de um país que a gente não sabe o que pode fazer com a gente, né? Enfim, e aí as pessoas vão morrendo, seus amigos vão morrendo. Uma passagem muito famosa é quando ele tem um dia de licença também, e ele vai para casa, e o pai dele quer que ele vá uniformizado encontrar os amigos, e ele sente saudades de não usar uma farda, ele sente saudades de usar roupa civil, um terno, uma boina, né? E o pai dele fica falando, não, e como é que está o moral da tropa, vocês estão bem, vocês estão exaltando tudo aquilo. E ele que está lá nas trincheiras sabe que tudo isso é mentira. E aí tem aquela questão, né? Diz aquele ditado popular, eu acho que até foi o Orwell que disse, não lembro se foi o Orwell: a primeira vítima de uma guerra é a verdade. Ou seja, a mentira, ela sempre, de um lado e de outro, ela é cultuada, né? E aí as pessoas que estão na Alemanha, elas não sabem a realidade da guerra e das trincheiras. Então o pai dele está todo orgulhoso que o filho dele está servindo a pátria e tudo, só que ele vê muito bem que não é bem assim, na realidade não é bem assim, né, ali nas trincheiras e tudo mais, né. Outra questão interessante do livro e do filme também é que eles jogam com a ideia de que a guerra te transforma de tal maneira que você não consegue mais ser o que você era antes. E aí mostra justamente o Ballmer no dia de licença, quando ele entra no quarto dele, ele vê a estante de livros dele, vê os desenhos que ele fazia e tudo. E aí ele fala assim que tudo aquilo é tão estranho para ele,
porque ele já não está mais acostumado à vida civil, à vida normal de uma pessoa que convive em sociedade. Que ele só está acostumado com aquela questão de avançar, de guerra, ou seja, ele se tornou um institucionalizado, né, um soldado institucionalizado que não sabe mais viver na paz. Então ele não vê a hora da licença acabar para ele poder voltar para os seus camaradas e seguir com a vida beligerante e tudo mais. E aí ele volta, né, mas começa a acontecer várias desgraças. O Kaczynski, ele é alvejado, e a figura do Kaczynski, que é o Bogdain, né, é como se fosse uma figura paterna para eles. Ele sente muito quando perde o Kaczynski, né? E, enfim, e aí cada vez mais tropas mais jovens chegam, né? E aí jovens de 16, de 15, de 14 anos sendo enviadas à guerra, né? Porque o seu número de jovens na idade certa para servir o exército começa a diminuir. Então você começa a enviar idosos, você começa a enviar crianças, adolescentes e, nos dias de hoje, até mulheres, né? E isso, a resistência de Berlim, de 1945, da Segunda Guerra Mundial, foi feita pela juventude hitlerista, né? A Volkssturm lá, né? E eram jovens, eram crianças resistindo, porque a maior parte de adultos com a idade para servir no exército já não tinha mais, né? Ou eles estavam no fronte mais distante. E aí o Paul Baumer, num devaneio, ele vê um passarinho, né? Ele começa a desenhar ele fica distraído desenhando ali, que ele gosta muito de desenhar, uma coisa que ele não fazia faz tempo. Só que ele não lembra de uma das regras que o Kaczynski falou para eles: nunca mantenha a cabeça erguida, porque a cabeça erguida na trincheira você pode ser alvejado pelo inimigo, você tem que ficar abaixado o tempo inteiro. E como ele se distrai com o passarinho, ele levanta a cabeça para poder olhar o passarinho, e nesse momento ele é alvejado, e aí se tem a notícia: nada de novo no front, né? Ou seja, o único comunicado é nada de novo no front. E esse nada de novo no front, ele morre próximo do fim de novembro de 1918, quando termina a Primeira Guerra Mundial. E esse novembro de 1918 é uma data muito assombrada, né, pelos alemães na Segunda Guerra Mundial, antes da Segunda Guerra Mundial, porque eles consideram uma traição, né, a rendição da Alemanha, e eles queriam a qualquer custo a vitória na guerra, tanto que tem a Segunda Guerra Mundial. E o Hitler, quando a Alemanha se rendeu, ele estava no hospital por conta de um ataque a gás, com uma venda nos olhos, e ele fica revoltado, ele fica quebrando o hospital inteiro, o quarto inteiro, porque a Alemanha perdeu a guerra. Ele não aceita que a Alemanha perdeu a guerra, inclusive ele tira a ata do olho, né? E aí ele fala que ele passou a enxergar depois que ele tirou a venda dos olhos, né? É uma metáfora para dizer que ele começou a ver que os traidores, que seriam os judeus, sionistas, entregaram a Alemanha, todo aquele discurso que vai culminar no nazismo e na Segunda Guerra Mundial, né? A Primeira Guerra Mundial, embora esse livro seja uma ficção, mas é uma ficção que pode ser a história de qualquer soldado, ela também teve momentos de paz, como aquele Natal de 1914, que fizeram um filme chamado Feliz Natal até, né? Que é quando o exército inglês e alemão troca presentes numa noite de Natal, disputam uma partida de futebol. É muito bonita essa história, né? Uma mensagem de Natal e de compartilhamento e de paz em meio aos horrores, né? Tem um filme do Stanley Kubrick sobre a Primeira Guerra Mundial muito bom também, com o Kirk Douglas, que é o filme Uma Glória Feita de Sangue. É um filme preto e branco, muito bom também, que fala sobre a Primeira Guerra Mundial. Enfim, é isso, né? A Primeira Guerra Mundial, ela, como consequência, teve o Tratado de Versalhes, né? E a situação na Alemanha foi cada vez pior, cada vez mais insuflada, inflação e tudo mais, e teve todos aqueles problemas. E aí, por conta disso, tem a ascensão do nazismo, e o nazismo tinha uma ideia de exaltar de novo a pátria, a Alemanha e tudo mais, e o Remarque foi muito perseguido pelos nazistas. A obra do Erich Maria Remarque, Nada de Novo no Front, justamente eles queimavam essa obra na época das fogueiras públicas de livros indesejáveis que eles faziam, por se tratar de um livro pacifista, né? E eles falavam que era um livro dos covardes e tal.
E aí tem um outro livro que eu tenho aqui também, que é o do Ernest Junger, Storm of Steel, Tempestades de Aço. Esse livro aqui é um clássico sobre a Primeira Guerra Mundial também, só que ele não faz uma visão pacifista, ele faz uma visão exaltando a guerra. Tanto que o título é Tempestades de Aço, né? Então ele exalta a guerra e tudo mais, né? É um livro muito bacana. Eu tenho essa edição em inglês, eu não achei em português, né? A Kozak Naif lançou em português um tempo atrás, mas como essa editora faliu, eu não consegui achar nem em sebo esse livro, né? Enfim, e uma irmã do Erich Maria Remarque, que era uma militante pacifista também, ela foi morta pelos nazistas, né? E o Remarque, se eu não me engano, ele foi para a América, foi para os Estados Unidos depois. Se eu não estou enganado, mas eu sei que ele saiu da Alemanha, né? Porque ele foi perseguido pelos nazistas e a irmã dele foi morta pelos nazistas por conta de tudo aquilo, de todos aqueles horrores do nazismo, que não queria a paz nem a versão pacifista das coisas, e sim a versão ultranacionalista das coisas, né? Então é isso, pessoal. Recomendo aqui então o Tempestades de Aço, do Ernest Junger, né? Que é um livro legal sobre a Primeira Guerra Mundial também. O filme do Nada de Novo no Front, que é baseado na obra do Erich Maria Remarque. E o livro do Erich Maria Remarque, tanto a edição antiga quanto a edição nova, o texto integral, vocês não vão se arrepender. É um livro muito bom e que sirva de alerta, né, não só os jovens, que muitas vezes não têm nem escolha, que são obrigados a lutar, né, igual o que está acontecendo na guerra da Ucrânia, né, ficaram os jovens homens e o restante foi todo embora e foram obrigados a não deixar o país. Mas que fique, sobretudo, a lição aos governantes, uma vez que a paz é utópica e a paz muitas vezes ela é armada também, que fique essa mensagem então para a gente poder sempre encontrar soluções, não digo pacíficas, mas pelo menos se utilizando da diplomacia.